Olá, vamos discutir o problema 4.106 do livro Beer e Johnston, a nona edição de estática. Vocês têm a figura na tela e o enunciado do problema é o seguinte. Uma lança de 2,4 metros é segura por uma rótula em C e por dois cabos AD e BE. Determine a tração em cada cabo e a reação em C. Então nós temos um problema de estática, e como nós começamos um problema de estática? Nós desenhamos um diagrama de corpo livre e desenhamos as forças então que estão atuando sobre esse corpo, né? Escolhemos o corpo de interesse e escrevemos as equações das condições de equilíbrio de um corpo, que é a somatória das forças igual a zero e a somatória dos momentos em relação a um ponto qualquer igual a zero. Bom, o desenho ali ele está bem detalhado, mas é interessante ainda assim desenhar um diagrama. Tá? No entanto, eu não vou desenhar o diagrama tão detalhado quanto o desenho, mas ainda assim é interessante porque é muito útil para identificar todas as forças que estão atuando sobre o corpo e não deixar nenhuma de fora. Então nós temos aqui a lança. E quais são as forças que estão atuando? Bom, a força que eu chamo de F1, que é a tração no cabo AD, mais ou menos aqui nessa direção. A força F2, que é a tração no cabo AE, chamei de F2. Outra força que temos ali é a força peso, está atuando no meio da lança, para baixo, força-peso. E a reação em C, aqui, bom, eu não sei qual é a direção da força, nada, eu só desenhei aqui um vetor qualquer. Ok? Nós vamos determinar isso pelas equações, mas no entanto, aqui em C eu também tenho um momento, eu também tenho um torque. Bom, essa informação ela tem que ser dada a princípio pelo problema, tá? E como nós descobrimos isso? Bom, aqui em C nós temos uma rótula. E uma rótula, ela não produz nenhum torque, tá? Nós podemos olhar numa tabela, ela não produz nenhum torque. Aqui no suporte mesmo aqui, ela só produz uma força. Então, eu desenhei somente uma força aqui, eu não tenho nenhum momento atuando aqui no suporte C. Tá? Então, como nós temos a direção das forças F1 e F2, porque elas estão na direção dos cabos, do cabo AD e do cabo AE. Então nós precisamos determinar apenas o módulo dessas forças. Então é isso que o problema pede, a tração em cada cabo. O módulo da força F1, o módulo da força F2. E a reação em C, nós sabemos que só tem uma força, porque é uma rótula, embora nós não saibamos nem o sentido e a direção dessa força. Então temos que determinar tudo aqui. Bom, então temos as condições de equilíbrio, são as mesmas. Notem que aqui nós temos vetores força e posição. Né? As forças elas estão espalhadas nas três dimensões, então nós usamos as condições de equilíbrio em três dimensões. Tá? Somatória das forças igual a zero, a somatória dos momentos em relação a um ponto O qualquer. Tá? E esse ponto O então já foi estudado que ele pode ser escolhido de acordo com a conveniência do problema. Bom, então para calcular isso aqui e para calcular isso aqui, nós precisamos escrever as forças vetorialmente. Então, a força F1. O módulo da força F1 eu não sei, mas eu sei a direção dessa força. Está na direção λ1 e ele vai de A para D porque nós temos uma tração. Então, significa que esse fio ele está puxando, ele está segurando a ponta A da lança. E qual é a direção desse vetor aqui, então? Note que aqui então eu coloquei o acento circunflexo, porque isso aqui indica que é um vetor unitário, então é um versor, tem o módulo 1. E o módulo 1 é o quê?
eu posso determinar esse vetor fazendo o quê? As coordenadas do ponto D menos as coordenadas do ponto A, porque aqui o vetor ele vai de A para D, então eu pego as coordenadas de D menos A. Então as coordenadas do ponto D, eu posso olhar na figura, que ali já está desenhado também um sistema de coordenadas cartesianas, x, y e z. Então as coordenadas do ponto D, pode ver, ele está negativo em x, é menos 0,8 i, mais a coordenada j está para cima na direção y e a uma altura de 0,6j. E na direção k o ponto D não tem nenhuma componente. E menos as coordenadas então do ponto A, que é o quê? O A ele está na direção positiva de k, então ele é 2,4. E na direção k, ele não tem nenhuma componente x e y. Tá? E então o versor ele é as coordenadas de um menos outro dividido pelo tamanho do segmento de AD. Tá? E esse tamanho de segmento aqui, AD, eu chamei de L1. E o vetor aqui então, é I, J, K, eu não tenho nada para subtrair, ele é simplesmente isso, 0,8 menos 0,8i mais 0,6j menos 2,4k, e esse L1 que eu chamei aqui, que é o comprimento do segmento AD, ele é dado simplesmente por 0,8 ao quadrado, né? A componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, mais a componente z ao quadrado. Tá? A raiz de tudo disso, isso fazendo as continhas, me dá 2,6 metros. Então, esse foi para a força F1. Tá? Agora a força F2. Bom, eu posso fazer a mesma coisa, agora eu vou fazer o módulo de F2 vezes a direção dele, mas agora aqui eu troco o ponto D pelo ponto E. O ponto E, agora ele tem coordenadas 0,8i, positivo, tá? Podem olhar na figura, ele está para a direção positiva do eixo X. A coordenada J agora está mais alta, ele está a 1,2, né? A coordenada Y. E, de novo, ele não vai ter nenhuma componente K, e o ponto A continua o mesmo, 2,4k. Então é menos a coordenada do ponto A menos 2,4k. E o AE, então vai ser a raiz de 0,8 ao quadrado, mais 1,2 ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado. Isso vai dar 2,8 metros, tá? Que eu chamei de L2. Próxima força que nós temos para escrever vetorialmente é a força-peso. Força-peso, menos 3.600 N, que é o problema dá ali, está 3,6 kN. Aqui eu escrevi tudo em newtons, menos 3.600 newtons na direção J. Sabe que está para baixo, na direção Y. Então é menos J. E a força Fc, que é a última força que temos aqui, eu não sei nada sobre ela. Então eu escrevo como? Eu escrevo um Fcx mais um Fcy mais um Fcz, tá? Nas suas respectivas direções. Agora eu escrevi as forças e, eu posso usar essa relação da somatória das forças já, tá? Mas eu vou começar somando os momentos em relação a um ponto apropriado que eu vou discutir com vocês agora, porque quando eu escolho a somatória dos momentos, quando eu escolho um ponto que é um ponto onde uma das forças atuam, uma ou mais atuam, essa força ela não faz um torque. Então, por exemplo, se eu escolher o ponto C, a força Fc ela não faz torque e ela não vai aparecer aqui nessas equações. Tá? Se eu escolher o ponto A, as forças F1 e F2 elas não vão fazer torque. Então elas não vão aparecer nessa equação aqui se eu escolher o ponto A. E eu escolhi justamente esse ponto para fazer as contas. Tá? Então agora eu vou calcular o momento em relação ao ponto A. E para calcular esse momento, eu preciso saber dos vetores posições
dos pontos de atuação das forças em relação ao ponto A. Tá? Então aqui, por que as forças não contribuem? Bom, se eu fosse calcular, aqui está o ponto A. Qual é o vetor posição da força F1 em relação ao ponto A? É zero, estão no mesmo ponto. Então o momento vai ser zero. A mesma coisa para F2, então por isso que é zero. Bom, em relação ao ponto A, a posição do ponto de aplicação da força-peso é o que? Eu posso olhar na figura, ele vai estar menos 1,2 na direção menos Z. Na direção Z, então é menos 1,2 na direção Z. E a posição do ponto C em relação ao ponto A, que eu chamei aqui de RC, é menos 2,4K. Certo? Está na mesma direção, apenas ao dobro da distância. Agora, então, eu posso escrever a somatória dos momentos em relação ao ponto A. Bom, das forças F1 e 2 é zero, como eu já falei, então sobra de RP vetorial FP, mais RC e vetorial FC. Tá? Tudo isso tem que ser igual a zero porque o sistema está em equilíbrio. Então notem que a força... Aqui, escolhendo o ponto A, eu eliminei duas forças dessa equação. Tá? As forças F1 e F2 não aparecem nesta equação. Bom, produto vetorial de RP, produto vetorial com FP. O RP é menos 1,2K e o FP é menos 3.600J. Produto vetorial de K com J, ele é menos I. Então eu tenho menos, menos e menos I. Eu fico com um menos e 1,2 vezes 3.600 me dá 4.320. Agora o produto vetorial de RC com FC. O RC é este aqui, acabamos de ver, e o FC eu não sei nada sobre ele a princípio. E o produto vetorial então vai dar o quê? De K com I, ele é J, então me dá menos 2,4 vezes FCx J. Produto vetorial de K com J, ele é menos I, então tenho menos com menos, fica mais. Vai ficar mais 2,4 vezes FCy na direção I. E o produto vetorial de K com K, ele é zero. Seguindo em frente. Então agora eu vou fazer o quê? Eu calculei os dois produtos vetoriais aqui e aqui. E agora eu vou somá-los. Tá? Então, somando aqui na direção I, então notem que na direção I eu tenho do primeiro vetor, eu tenho menos 4.320 desse primeiro produto aqui, do RP, produto vetorial com FP. E do segundo produto, na direção I, eu tenho mais 2,4 FCy. Tá? Então eu somo isso na direção I, menos 4.320 mais 2,4 FCy. E tem que ser igual a zero, porque como é uma equação vetorial, cada componente tem que ser igual a zero. Então eu obtenho... Só um minutinho aqui. Perdão. Daqui então eu tenho que... Isso aqui tem que ser igual a zero, porque o I obviamente não é zero. Então, nota que eu tenho uma equação com uma incógnita, eu determino o FCy, basta eu dividir por 4.320 por 2,4 e obter FCy igual a 1.800 newtons. Tá? Então, já determinamos uma das grandezas necessárias, uma das grandezas pedidas pelo problema. Agora eu vou analisar a soma na componente Y, na componente J. Bom, RP produto vetorial FP não me dá nada na direção J. E do segundo produto aqui na direção J eu tenho menos 2,4 FCx. Bom,
e isso tem que ser igual a zero. A única maneira disso ser zero é com fcx igual a zero. Determinamos outra quantidade pedida pelo problema. Seguindo em frente. Bom, da equação do momento em relação ao ponto A, eu obtive tudo o que eu podia. Tá? E eu obtive duas das quantidades. Restam quantas? Restam três quantidades para mim, para eu determinar. Falta o módulo de F1, o módulo de F2 e a componente FCZ. Porque notem que aqui eu tinha FCZ, mas o produto vetorial de K com K dá zero. Mas isso não significa que o FCZ ele é zero. Então eu tenho três incógnitas, F1, F2 e FCZ. E a equação da soma das forças são três equações, porque é uma equação vetorial. Então eu tenho as três direções. E eu vou tentar usar isso então, porque são equações mais simples, eu não tenho produto vetorial. E então eu vou ver se eu consigo usar essa equação e obter a resposta às outras quantidades, tá? Então eu vou fazer agora o somatório das forças, começando pela direção x. Tá? Cada direção tem que ser zero, independente da outra. Então, somente as componentes na direção x. Bom, da força F1 é menos F1 L1 vezes 0,8, como estava aqui. Vai ser F1 dividido por L1 vezes menos 0,8. Então estamos aqui. Eu vou tirar isso aqui por enquanto. A componente x da força F2 vai ser mais F2 L2 vezes 0,8. A componente x da força peso é zero. E a componente x da força FCx, da força FC, nós acabamos de ver que é zero também. Então eu tenho que menos F1 sobre L1 vezes 0,8 é igual... mais F2 sobre L2 vezes 0,8 igual a zero. 0,8 aqui eu posso cortar, passo um para o outro lado e eu obtenho esta relação aqui. Então eu obtive uma relação entre F1 e F2. O L1 e o L2 nós já sabemos. Já conhecemos. Agora a somatória das forças na direção Y. Na direção Y da força F1. Nós vamos lá, olhamos e vale 0,6 F1 sobre L1. Da força F2 vale 1,2 F2 sobre L2, positivo. Da componente peso, agora sim, da força peso nós temos a componente na direção Y, na direção J, que é menos 3.600. E na direção da força FC, nós temos uma componente Y também, que nós calculamos, é 1.800 newtons. Tá? Peguei as quatro forças então que eu tenho, somei elas na direção Y e tem que ser igual a zero. Então notem que aqui de novo as únicas incógnitas que eu tenho são F1 e F2. Eu tenho um sistema com duas equações, esta e essa, e duas incógnitas, F1 e F2. Vocês podem fazer a conta e determinar F1 e determinar F2 e encontrar esses valores aqui, tá? Aqui são só contas algébricas, não vou repetir aqui. Falta fazer o quê? Bom, então eu determinei 4 grandezas, eu tenho 5 para determinar, porque era F1, F2 e as 3 componentes de FC. E falta uma equação para eu analisar ainda, que é a somatória das forças na direção Z. Então, na direção Z, eu tenho... Vou lá, olho a componente Z da força F1, é isso aqui, é menos F1 sobre L1 vezes 2,4.
que agora eu já sei o F1. A componente Z da força F2 é esta aqui. Eu já sei o F2 também agora. A força peso ela não tem componente na direção Z. E a força... Daí eu tenho aqui também mais a componente da força C na direção Z. Então eu sei agora F1 e F2. Basta eu isolar FCZ aqui e encontrar 4.800 N. Tá? Aqui eu usei o fato de que F1 sobre L1 é igual a F2 sobre L2, da equação que nós tínhamos obtido antes. Com isso eu determinei a última incógnita do problema, FCZ igual a 4.800 N. E eu resolvi a questão. Então vamos dar uma recapitulada rapidinho. Mesmo que nós não desenhemos um diagrama de corpo livre com todas as dimensões e tal, porque ali na questão a figura ela já está bem detalhada, tá? Mas ainda assim é útil desenhar então um diagrama de corpo livre para eu não esquecer nenhuma força que está atuando sobre o corpo. Bom, o problema me pede essas grandezas aqui, então é sempre útil saber o que eu estou procurando. Estou procurando F1, F2 e FC. E eu uso as condições de equilíbrio, tá, do corpo. A somatória das forças e a somatória dos momentos em relação a um ponto. Este ponto eu escolhi aqui, convenientemente, o ponto A, porque o momento das forças F1 e F2 em relação ao ponto A é zero. Então, elas não aparecem nessa equação. E, bom, o próximo passo é determinar as forças exatamente. Depois, calcular a posição do ponto de aplicação das forças em relação ao ponto ao qual estou calculando o torque, os momentos. E depois são contas, tá? Então, é isso.